Fala, prevencionista, tudo bem? Estamos aqui hoje na sede da Instruterm e nós vamos falar sobre esse danadinho aqui. Olha só que coisa maravilhosa, né? O IBUTG TGD 400. Mas não vamos falar sobre o equipamento em si, vamos falar sobre a operação. E para isso, a gente chamou um especialista. Aqui o nosso colega Cristiano Molica, mais conhecido como Cris. E aí, meu irmão, beleza? Tudo bem, Nestor? Pois é, estamos aqui invadindo, né? E conta pra gente, qual é a sua formação? Como é que você veio parar para trabalhar com um negócio complicado como esse aqui? Como é que você veio para este mundo da higiene ocupacional? Foi um longo caminho aí, né? Eu tenho 20 anos de experiência na área de calibração e manutenção de instrumentos de medição. E hoje a nossa... Quantos anos mesmo? 20 anos. Faz um tempinho, hein? É, um pouquinho. E hoje a minha especialidade é justamente a área de temperatura e acústica, né? Então hoje a gente vai mostrar aí e vamos ver se a gente consegue responder os seus questionamentos. Beleza. Então a pergunta é, a pessoa vai fazer uma avaliação, uma quantificação com IBUTG como esse aqui. Quais seriam os macetes? Qual é o passo a passo para utilizar isso aqui? Lembrando que a gente está levando como base, né? Nós estamos subentendendo que você que está assistindo aí já sabe minimamente aqueles cálculos lá, né, da NR15. Ah, Nestor, mas eu não sei os cálculos. Não sabe não. Ó, o iCard aqui acima, ele tem o cálculo lá. Mas como seria? Como é que faz uma medição de calor com equipamento como esse? Qual a altura aproximada que eu tenho que colocar e por quê? Então, nós iniciamos o uso dele justamente com o ajuste do tripé, né? O tripé é muito importante, porque você tem que colocar um instrumento na área mais afetada do corpo do trabalhador, né? Se você não conhece a área mais afetada do corpo do trabalhador, o ideal é deixar na altura do tórax, tá? Então, primeiramente, você faz o ajuste no tripé, né? Ajusta a altura dele. Nesse caso aqui, por exemplo, eu posso ajustar aqui para a altura do meu tórax, mais ou menos. No caso, então, se fosse eu, seria outra altura. Seria outra altura, pela diferença de altura que nós dois temos, né? Após você colocar o instrumento na altura correta, nunca se esquecer, eu já vi, tá? Eu falo, parece óbvio, mas tem gente que esquece de colocar água no frasco, né? Água destilada, tá, pessoal? Não pode ser água de torneira, porque a água de torneira contém sal, cloro, uma série de substâncias que não são legais para o instrumento. Ó, água destilada, traz aí, deixa eu só mostrar pro pessoal aqui. Água destilada aqui. E se o cara na hora que estiver operando quiser tomar um golinho aqui, tem algum problema? Não tem problema nenhum. Ele só não vai suprir as necessidades de sais minerais, porque não tem. Mas não tem problema nenhum, pode tomar à vontade. Beleza. Depois disso, você aguarda o cordão de pano ficar úmido, né? Para realizar a medição. Liga o instrumento. Isso no visual mesmo? No visual. Pode colocar a mão, né? Sentir, verificar, legal. analisar bem. Ver se o cordão de pano está em condições também, porque aqui a gente está demonstrando com um instrumento novo, né? Mas muitas vezes o cordão já está amarelado, já está com cor escura, já está contaminado, né? Então o ideal nesses casos é trocar, não lavar o cordão, troca. É um acessório barato aí, né? Que não tem problema nenhum. Então, depois que ele já está umedecido, tudo certinho, nós vamos destampar também o sensor de anemômetro, caso você queira fazer a medição de velocidade do ar. É um das características que o nosso TGD 400 tem. Aí a gente já sai um pouquinho fora da avaliação de calor em si, a gente já passa para um outro fator. Isso, pronto, fator. Legal. É um extra que o instrumento te proporciona. Né? Bacana. Após isso daí, você... Peraí, deixa eu só te perguntar uma coisa. Sim, na hora de fazer a quantificação, vamos supor que o cara seja fotógrafo ou tenha lá um tripé, um tripé cromado. Tem alguma diferença? Ele pode usar um cromado? Tem que ser preto assim? Como é que funciona? Não. O ideal é que ele utilize um tripé na cor preto fosca, né? Para justamente que não haja reflexão de radiação, tá? Para um instrumento. Legal. Isso daí a norma, né? A NHO 06, na sua segunda edição, que saiu agora em janeiro, ela cita isso. Então é bom a gente seguir o que é a norma, né? O que é normativo. Com certeza. Após isso daí, esses detalhes vistos, você coloca, né, o globo com muito cuidado. Tá de manusear muito o globo, porque a nossa mão tem oleosidade, né? E isso daí pode acabar marcando, manchando
o globo que é preto fosco, né? Legal. Então, evitar ficar manuseando. Se der, é difícil, eu sei que é difícil, manusear com luvas. Aí é o ideal. E se ficar digital, limpar, como é que funcionaria? Aí você tem que limpar com um pano levemente umedecido, um pano macio, de preferência uma flanela. Ah, interessante. Ok? Se cair o globo e o cara tiver manuseio, ou caiu o globo, amassou, o equipamento pode ser fazer medição com ele amassado ou tem que jogar o globo fora? Não é recomendável. O recomendável, no caso, é você fazer a substituição do globo. Eu sei, é um negócio que é complicado, você está lá na hora no cliente, mas precisa fazer a substituição, infelizmente. Tomar um pouco de cuidado aí, porque o tripé também, ele te proporciona isso, né? Às vezes você está aqui do lado, ou o trabalhador é descuidado, acaba por chutando, né, o tripé, e isso daí pode ocasionar esse tipo de problema. Legal. E aí a gente tem o bulbo seco aqui, né? Isso, o bulbo seco. A gente vê que ele tá com uma proteçãozinha aí, porque ele não pode ser só assim um arame mesmo? Não, a nova revisão, né, a segunda revisão da Inegal 06, ela contempla que você precisa ter uma proteção para o bulbo seco. Então nós desenvolvemos essa proteção e ela tem microfuros, que permite a livre passagem de ar. Mas ele tem um labirinto que não deixa a radiação atravessar ou entrar em contato com o sensor. Legal. Então, para que essa proteção foi desenvolvida mesmo? Justamente para bloquear a radiação proveniente de qualquer fonte externa ou interna, porque às vezes a gente pensa só no externo, no sol, né? Bloqueia o sol, mas muitas vezes você está dentro de uma empresa que tem janela. A janela faz o quê? Atravessa o sol, rebate nas paredes, rebate no chão, então vem de baixo para cima, de um lado para o outro, de cima para baixo. Então vem de todos os lados a radiação, não vem só de cima para baixo. Bacana. E aí a gente já falou dos 3 parâmetros. Quantos minutos ele tem que ficar ligado para ele poder estabilizar, né? Que o pessoal costuma falar. Até no máximo 25 minutos. No máximo 25 minutos. Isso, porque tem uma massa de ar, principalmente por causa do sensor de globo. Ele tem uma massa de ar muito grande dentro desse globo. Então até aquecer, homogeneizar com a temperatura ambiente, demora. Então até 25 minutos é um tempo ideal, um tempo bom. Estabilizou, até os 25 minutos eu já posso colher as leituras. Pode colher as leituras sem problema nenhum. Bacana. E aí chega a hora de... Um equipamento moderno como esse, ele já dá os valores ou tem que pegar e fazer as fórmulas lá do termômetro de globo, termômetro de globo úmido natural, tem que fazer as fórmulas ou já dá tudo pronto aqui o TGD 400? Não, ele já dá todas as fórmulas, tudo certinho do IBUTG interno e externo, né? Na verdade você não precisa nem anotar os valores, tá? Você simplesmente descarrega os dados depois que você terminar a sua coleta, descarrega num computador e gera um relatório. Então lá ele já vai te dar todos os valores. Temperatura de bulbo seco, úmido, globo, velocidade do ar, IBUTG interno, externo, vai te dar todos os horários que você fez a medição, então é bem completo. Bacana. A norma fala, tem uma avaliação de calor onde o trabalhador descansa fora do horário de trabalho. Então a gente tem 2 ambientes. Como é que funcionaria a avaliação desses dados num ambiente que o trabalhador trabalha um tempo e descansa em outro ambiente? Como é que funcionaria? Você precisa quantificar isso daí, né? Você vai fazer a verificação de quando ele está trabalhando realmente e depende também do tempo que ele está descansando. Então isso daí precisa prestar muita atenção, tem que tomar cuidado. Isso aí só olhando o ambiente de trabalho para poder só olhando o ambiente extrair aqueles parâmetros lá. Exatamente. Se eu não me engano, quadro 2, né? Da NR15, alguém lembra aí? Acho que é 4.2. Universitários? 4.2. Tá cheio de universitários. Vira aí pro pessoal ver os universitários aí. Inclusive você mesmo, vira aí pessoal. Vou virar aqui pra mim. Legal. Agora, né, a pergunta que não quer calar. Quantificação de calor. Quantificação de calor. Fonte natural, o sol. Faz IBUTG ou não faz IBUTG? Tem que fazer IBUTG. É? Tem que fazer. Então quer dizer que se for numa região ali como Manaus, é quente pra caramba, Teresina, Palmas... Precisa fazer, precisa quantificar pelo menos, né? Você precisa quantificar. Você precisa ver se tem área de sombra, não tem. É um assunto muito polêmico isso, né? É um assunto muito polêmico. Pra te colocar no frio, né? Conseguiu. É um assunto muito polêmico, tem que quantificar, mas é o que todo mundo pergunta, né? É insalubre, não é? Vai dar, não vai dar?
que tomar muito cuidado. Eu recomendo sempre fazer a leitura das normas, interpretar elas ponto a ponto. Esse é um daqueles pontos cruciais, né? Existe a turma de avaliar, existe a turma que não, coloca equipamento no meio da pista lá tá trabalhando em equipe que faz asfalto, coloca lá no meio do asfalto mesmo, né? Exatamente. Já tem aquela outra galera que fala, não tem que fazer quantificação, enfim, o assunto é polêmico. É muito polêmico e nós sabemos que já deu, em alguns casos, insalubridade, em outros não, então é polêmico. Polêmico. Beleza, então a gente praticamente chegou ao fim, né? Como você disse, tem que tomar o cuidado aqui para colocar água destilada. Exatamente. Proteção do pavio, conforme a nova NHO número 6. Cuidar do globo. Deixou estabilizar, coleta os dados. Isso. Tem mais um detalhezinho também que é importante, o pessoal não se atenta muito. Quando você vai fazer a medição num ambiente, por exemplo, está 90 graus, 80 graus, é sempre bom você manter a parte de baixo do instrumento longe dessa fonte de calor. Legal. Porque todo o circuito dele está aqui. Então, isso daí pode, no final das contas, dar algum tipo de alteração. Então, além do risco de danificar o equipamento, tem o risco de dar uma alteração também. Exatamente. Por isso que esse instrumento já é fornecido com cabo de extensão, que você retira o instrumento daqui e só deixa a base de sensores. E você faz a leitura à distância. Então, Show isso é de importante estar sempre de olho nisso daí. Até uns 60 graus, assim, vai. Que eu já fui em empresas de vidro que o ambiente de trabalho era 60 graus. 65 graus, exatamente. Eu já vi isso. Então tem que avaliar isso também. Louco, é diversão total assim. Então, um brinquedão como esse aqui tá na faixa de quantos? Ele está na faixa de R$4.500. Bacana. E se a pessoa quiser entrar em contato para saber quanto custa, outros equipamentos, vocês trabalham com quais equipamentos aqui mesmo? Nós trabalhamos com hoje nós temos em linha mais de 500 tipos de instrumentos. Caramba. Então, além da área de segurança do trabalho, nós temos a área de laboratório, aquicultura, eletrônica, mecânica. Então, são vários instrumentos. Eles podem entrar em contato com a gente através do telefone, né, o 011 2144 2800 ou no www.instruterm.com.br. Também o nosso site é uma loja virtual, então você já tem os preços lá, você pode dividir no cartão, então tem várias formas de pagamento também. Bacana. Se a pessoa mandar um e-mail para vocês respondem mesmo? Ou é igual aquelas lojas que a gente manda e-mail, passa uma semana e o cara não responde? Não responde para ver. Responde sim. A equipe tanto de suporte técnico como de vendedores é muito amplo, né? É muito grande. Então é na mesma hora. Nós temos também lá no nosso site aquele bate-papo, né? Que você já pode entrar em contato na hora e uma pessoa já vai te atender na hora. Então isso é muito interessante também. Bacana. Uma pergunta, né, também sobre calibração, né? Muito se fala de calibração quando você vai usar a bomba de amostragem de ar, né, bomba gravimétrica e tal. E IBUTG também tem que fazer calibração em campo ou no caso dele é só no laboratório? Não, o ideal é fazer no laboratório, porque a gente vai colocar lá os nossos padrões, fazer uma comparação, né? Sim. Muitas vezes a gente utiliza banhos termostáticos ou câmaras climáticas para fazer essa verificação, né? E são verificados os 3 sensores. E como a norma cita também, o instrumento ele tem que ter a exatidão, ele não pode errar, né? Entre aspas, falando uma linguagem mais fácil, não pode errar meio grau. Então, muitas vezes você está trabalhando com um instrumento que está dando 0,6, 0,7, 0,8, até 1 grau de erro. Eu já peguei instrumentos assim no mercado. Então, a calibração você consegue justamente identificar o quanto de erro que o seu instrumento tem, entre aspas, né? Quantificar isso daí. Então, sempre também, depois de calibrar, analise o certificado de calibração. Muitas pessoas colocam o certificado dentro da gaveta e tá bom assim. Não é assim que funciona, né? Verifica, tá com meio grau de erro, menos do que isso, tá ok, pode usar o instrumento. Tá mais do que isso, então precisa fazer uma manutenção, um ajuste no instrumento. Show de bola. Obrigado pelas informações. Ajudou pra caramba. Obrigado, Nestor. E fui muito bem recebido aqui na casa, né? E tá aí o equipamento show de bola. TGD 400. Você agora tem os principais parâmetros aí para uso. É só pegar o equipamento aí e começar a brincar, né? E avaliar o ambiente de trabalho. A partir do resultado, tomar as medidas preventivas, que é o que todo mundo quer, não é verdade? Com certeza. Melhorias para o trabalhador, né? Sem dúvida nenhuma.
A gente se vê na próxima oportunidade, se Deus quiser. Se você gostou, curte a parada aí, se inscreve. Gostou aqui do nosso amigo grandão Cristiano? Escreve aí embaixo. Eu quero um pouco mais de Cristiano. Aí eu volto aqui. Aí a gente volta e incomoda ele aqui de novo. Vai lá na Estruterm, nós estamos em plena FISP aqui, né? Mas a gente vai lá, se vocês quiserem, eu estou a serviço de vocês. Se vocês quiserem, eu vou fazer o quê? Então é só comentar aí embaixo. Eu quero mais de Cristiano, eu quero mais do Cris. A gente volta, pode deixar que a gente volta. Com certeza. Curte aí, se inscreve e a gente se vê. Falou. Obrigado.